Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, terceiro dia do ano novo de 2021, que Deus te abençoe. Hoje, domingão, nós temos agora uma reuniãozinha aqui, o bate-papo, oração, e depois a gente volta às 4:30 da tarde, sendo que às 4:30 da tarde nós faremos a nossa ceia, né? A nossa Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, né? O católico chama de Eucaristia, né? Então, mas a lógica é a mesma, né? É fazermos de uma simbologia a confirmação, a ratificação daquilo que cremos, daquilo que vivemos, né? Porque toda e qualquer reunião que nós fazemos com a palavra de Deus é como se nós estivéssemos fazendo uma reunião de corpo presente, né? No sentido de, se não fosse a morte do Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui. Porque a sua morte leva consigo eu e você. Nós vamos com o Senhor Jesus para a morte. Por que nós vamos com o Senhor Jesus para a morte? Porque nós fomos sentenciados à morte. O nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa iniquidade, a nossa concupiscência nos levou com Jesus Cristo à morte. Só que Ele foi no nosso lugar pagando o preço, né? Daí o livro de Salmos fala que nós custamos muito para Deus, mas temos um altíssimo valor. Por que temos um altíssimo valor? Porque Jesus pagou com a sua própria vida, com a sua própria constituição, com a sua própria pureza, com a sua própria perfeição, santidade, para que eu e você estivéssemos aqui conversando. Então, é claro, todas as reuniões, tudo que fazemos no nome do Senhor, é como se estivéssemos fazendo de corpo presente. Daí, a Bíblia falar que, né, nós celebramos a morte. Aí você fala, poxa, mas por que não morte e ressurreição? Não obstante a gente falar morte e ressurreição, né? Porque foi na morte que nós fomos levados com Jesus Cristo, mas com Ele também ressuscitamos, como Paulo diz, ao terceiro dia. Então existe toda essa simbologia, e a ceia é maravilhosa, e principalmente a primeira ceia do ano. Então hoje, às 4:30 da tarde, ceia do Senhor. Se você quiser, pega aí um copinho, um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão, e a gente, numa comunhão virtual, estaremos comemorando a ceia do Senhor, a primeira do ano. Em nome de Jesus, será uma grande bênção. Bom, estamos falando sobre Joana. Oi, Joana, tudo bem? Joana, oi, Cida, tudo na bênção, tudo na paz? Tudo bem? Bispo Antônio, Deus abençoe também. O Senhor esteja sobre a tua vida, sua casa, sua família, e também Magda, Joel, Josué, Sueli Felintro, Deus abençoe. A presença, o poder, o mover de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, todos que estão em comunhão conosco, que o Senhor te abençoe. Márcia, Fábio, Luiz Henrique, João, Roseli, Amanda, o Senhor esteja sobre vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Em nome de Jesus, o Senhor se derrame em graça, em poder, em proteção, em livramento, né? Porque se é o Senhor que fez com que você chegasse no ano de 2021, é porque com certeza a obra de Deus na tua vida ainda tem muito por fazer, por realizar sobre você e através de você, né? Amém, o Senhor também. Amém, Joana. Deus abençoe. Feliz ano novo para você. Então vamos ler a palavra do Senhor. Olha, eu comecei a falar quinta, né? Quinta, sexta e sábado. Nós falamos que estamos num novo ano, e se estamos num novo ano é porque nós precisamos entrar nesse novo ano em novidade. Parece que eu estou falando uma coisa, claro, totalmente, né? Simples, real. Se eu estou no ano novo, eu preciso viver o ano novo. Só que para eu viver o ano novo no ano novo, eu tenho que me renovar, eu tenho que viver a novidade do Senhor.
E eu vou terminar isso hoje às 4h30, mas lembrando daquilo que já a gente tem pensado. Por quê? Porque todo ano novo eu pego o meu papelzinho, nós todos, né? Pegamos o nosso papelzinho, nem que sejam poucas palavras, mas nós falamos, eu gostaria, eu quero viver, eu tenho esse projeto, eu tenho esse objetivo totalmente saudável, né? Mas quando eu coloco, eu estou querendo viver uma nova etapa. Eu estou querendo viver coisas que eu não consegui viver nos anos anteriores. Situações e circunstâncias que ainda não se manifestaram na sua totalidade. Então, para que eu faça isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter a capacidade de me renovar. E para que eu tenha a capacidade de renovar, quinta-feira nós falamos o seguinte, que o Senhor está conosco. E eu falei para você, Deuteronômio 30, Deuteronômio 31, Números, livro de Josué, livro de Isaías, livro de Hebreus e outros textos também, o Senhor diz de maneira resumida o seguinte, olha, eu tô com você, não tenha medo, não se acovarde, não se intimide, não se apequene, eu estou com você, eu sou o teu Deus. É claro que poeticamente o Senhor fala em outras palavras, mas o sentimento é esse, eu estou com você. Bom dia, Marcelo, Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Marcelo, olha, hoje é um dia maravilhoso, né? Porque está comemorando o trabalho novo e também uma nova unção, foi ungido pastor, Deus abençoe, Marcelo, você, Sandra e família. Então, eu preciso entender que o Senhor está comigo. Você não entrou no ano de 2021 sozinho. O Senhor está indo à tua frente, né? Fazendo alusão àquilo que aconteceu com o povo, à sua frente com a sua coluna de fogo. Mas Ele também está por sobre você com a sua sombra, a sombra da glória do Senhor te protegendo. Mas Ele também está na sua retaguarda. Então o Senhor Jesus, a gente chama isso de cobertura, né? A cobertura do Senhor Deus está sobre a tua vida. Você tem todo um ambiente, um caminho para traçar onde o Senhor está com você. Ponto. Segundo, nós precisamos colocar os nossos sonhos nas mãos de Deus. Aí eu li Provérbios 16, versículo 1 em diante, Provérbios 6, onde fala que o Senhor tem planos, mas que nós precisamos colocar os nossos planos diante do Senhor. Por quê? Por que colocarmos os nossos sentimentos? Isso a gente sempre fala, e eu tenho falado para você a respeito da oração, porque nós estamos lendo Mateus, né, o livro de Mateus diariamente. Então no livro de Mateus, lá na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina que nós devemos colocar os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas aflições, até para que nós possamos aferir a nossa cosmovisão de mundo, de Deus, daquilo que eu posso, daquilo que eu desejo, daquilo que eu creio. Qual é a minha maturidade em relação à minha amizade com Deus, em relação à minha comunhão com Deus, em que nível está? Então a minha oração vai expressar os meus sentimentos. Quando eu coloco os meus sonhos, os meus projetos diante do Senhor, eu estou, na verdade, não pura e simplesmente aquilo que muitos falam, né? Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, né? Pedi e dar-se-vos-á. Então, às vezes as pessoas ministram falando o seguinte, ou entendem da seguinte maneira, eu tenho que bater na porta de Deus toda hora, eu tenho que pedir, quanto mais eu pedir, o Senhor um dia Ele vai quebrar o coração dele, Ele vai se converter a mim, né? Eu até escrevi em uma das vezes, sou eu que tenho que me converter a Deus ou Deus que tem que se converter a mim? Qual é o processo? Qual é o projeto? Qual é o objetivo? Né? E a gente aprende na oração que nós, a cada dia que passamos orando e clamando, nós vamos nos convertendo ao Senhor, porque o plano dele é perfeito. O objetivo dele é perfeito.
Porque a vontade dele, já diz Paulo lá em Romanos, é boa, perfeita e agradável. Então eu preciso colocar os meus planos até para que eu faça essa sintonia fina, né? Entre aquilo que eu quero e aquilo que o Senhor tem para mim como perfeição. E aos pouquinhos isso aí vai se ajustando. Essa lógica de vida, daquilo que é o plano perfeito de Deus sobre a minha vida, vai se ajustando. E eu não preciso engolir o plano de Deus goela abaixo. Como na maioria das vezes nós pensamos, se não falamos, pensamos que Deus é um desmancha-prazer. Que Deus, né, nunca quer aquilo que eu quero. Quando eu vou pecar, eu peco algumas vezes sabendo, entendendo, tendo a consciência, pelo menos isso, de que se eu colocar todos os meus sentimentos diante de Deus, algumas coisas ele vai falar para mim que não é para fazer. Mas então eu faço o quê? Eu me torno rebelde, né? Eu me faço pródigo e vou seguir o meu caminho. Então na minha cabeça é assim, eu acho que Deus não estraga prazeres, é um desmancha prazeres. Quer dizer, aquilo que Deus tem para mim não é prazeroso. Não vai abastecer, não vai preencher os meus sentimentos, as minhas vontades pessoais. E isso não é verdade. Isso é uma mentira, e não é do diabo, é minha mesmo. É uma mentira da minha própria concupiscência, da minha própria iniquidade, da minha própria pequenez. Eu não posso atribuir ao diabo coisa que não é do diabo, é meu. Daí eu ser um ser caído. Daí nós sermos seres caídos. Por quê? Porque o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então eu tenho que colocar os planos exatamente para ajustar isso. E em terceiro lugar, eu sei que eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho toda a liberdade de escolher ou Deus, os seus planos, a sua vontade, aquilo que ele tem já determinado sobre a minha vida, né? E daí o pessoal que prega predestinação fica com essa confusão, Salmo 139, versículo 16, que o Senhor já escreveu todos os meus dias no seu livro antes que nenhum deles existisse. Antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, o Senhor já havia escolhido todos os meus dias. O Senhor já havia concebido no ventre da Trindade, na eternidade passada, todos os meus dias e inclusive a minha própria vida. Agora, é predestinação? Não. Porque Deus não enfia goela abaixo o plano dele. Daí, eu sempre falar para você, creio eu, que a humanidade tem o maior dom que Deus proporcionou para cada um de nós. É o livre-arbítrio. É a liberdade de escolha. Ou eu quero ou eu não quero. Aí não tem diabo, não tem... Enfim, sou eu. Eu não posso atribuir aos outros, a terceiros, a terceirizar aquilo que pertence a mim. Eu sempre uso de exemplo o endemoniado de Gadara. Lembram da história? Jesus chega a outra margem, Jesus chega e ali a Bíblia conta toda a história dele. Ele vivia pelas sepulturas, era uma pessoa endemoniada, tinha uma legião de demônios, uma legião aos olhos, né, da época, da cultura, que era um pelotão, uma legião de soldados romanos, tinha mais de 600 soldados. Né? Então você imagina. No momento em que Jesus chega, a Bíblia fala que aquele homem se prostra. E aí eu pergunto para você, quem se prostra? O homem ou os demônios? É claro que eu uso essa figura para exatamente explicar que quem se prostra é o homem. Por que o homem? Porque ele é dotado de livre-arbítrio. Mas ele está endemoniado, não importa. Mas a vontade dele é a vontade dele. Então ele mostra ali que nós somos suficientemente capazes, saudáveis, mente sã, corpo são, somos saudáveis
para escolher o caminho. Só que quando eu escolho o caminho, eu verdadeiramente tenho que andar por aquele caminho. Eu não posso pegar a lógica da relação com Deus, que é único, que é suficiente, que é eterno. Eu não posso pegar essa lógica da relação com Deus, que é com Ele, somente a palavra dele explica, ensina como fazer, de que maneira, qual o meu coração, qual o meu sentimento, quem é esse Deus. Eu não posso misturar com a relação com outros seres, sejam entidades espirituais, sejam culturas, tradições, nada disso. Porque a minha relação com Deus é pessoal, é minha com Ele. Então esse plano, ele precisa ser colocado dessa maneira, com esse adendo, com esse espaço em branco, para que eu e agora Deus preenchamos a quatro mãos. Lembra que eu falo para você? O milagre, o verdadeiro milagre, ele sempre será feito a quatro mãos. Uma parte divina e outra parte humana. Por quê? Porque o milagre é apenas a constatação de uma comunhão entre o ser divino e o ser humano. Daí Jesus fazer a ponte entre o divino e o humano, né? Entre o santo, o sagrado e o profano. Então Jesus é que preenche essa lacuna. Ele é a ponte. Então, dito tudo isso, esse plano precisa ser colocado. Se você quiser escrever no papel, muito que bem. Eu prefiro escrever no papel, né? Escrever assim mesmo, colocar, orar e tal. Ou, né, levar na tua memória e colocar. Mas é bom sempre estar pensando que precisa haver um alinhamento disso tudo, né? Então, eu falei para você que geralmente eu acho que é um bom tópico, né? Eu dividir em sessões, né? Então eu coloco a sessão meu físico, meu organismo, aquilo que eu preciso viver, ou desejo viver, ou eu tenho que viver, né? No meu físico, no meu organismo. Depois a outra sessão é o meu emocional e o meu espiritual. Eles se confundem, né? E muitas das vezes na minha vida, não sei se é com você, mas é comigo. Então o emocional e o espiritual têm que andar juntos, né? Porque eu sou uma alma vivente. Terceiro, minha família, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho, tanto de mim para com eles, como deles para comigo. Então a minha família é também um propósito, né? Minhas filhas, enfim, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu sonho, projeto. E também em relação a mim, em relação a elas, né? Porque eu também preciso mudar, eu preciso me posicionar e uma série de coisas. Então pessoal, particular, físico, orgânico, né? De saúde, emocional, familiar, depois emocional e espiritual, depois familiar. E por último, material, porque também tenho projetos e sonhos e contas para pagar, uma série de coisas. Então eu vou colocar tudo diante do Senhor. E isso eu vou colocando, vou confirmando, vou me renovando a cada dia, vou renovando também, mas dentro de uma linha de raciocínio. E isso é bom. Em terceiro lugar, ainda falando em terceiro lugar, o livre-arbítrio, e eu vou terminar essa sessão, que é o seguinte: esse livre-arbítrio, ele é tão necessário eu entender que ele tem algumas ramificações, segmentos, dentro dessa mesma lógica do livre-arbítrio, tá? Então, dentro dessa lógica, primeiro, eu tenho que entender que vai chegar momentos na minha vida que eu vou precisar escolher. Nós sabemos disso, mas é bom sempre a gente renovar essa ideia, né? Deuteronômio capítulo 30, 19, Josué 24, 15, que diz, Josué falando, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o momento final da história de Josué. Josué já está com mais de 120 anos. O homem, né,
vencedor, conquistador, realizador, um homem que começou a sua vida como servo de Moisés, uma pessoa que era um serviçal, uma pessoa que enchia o copo de água de Moisés, uma pessoa que cuidava das coisas de Moisés, das suas roupas, do seu bem-estar, possivelmente limpava a tenda de Moisés, tudo. Era um serviçal, vamos dizer assim, simples, né? Era um trabalhador completamente operacional. Não existia nada em Josué que fosse contrário disso ou que fala alguma coisa a respeito. Mas só que Josué, ele vai crescendo. E a sua admiração por Moisés é tão grande, mas tão grande, que durante todo o livro de Josué, Josué não ousa falar que o Senhor havia falado com ele. Não obstante o Senhor ter falado com ele muitas vezes. Mas Josué falava, como o Senhor falou ao teu servo Moisés. Ou seja, havia uma admiração, havia um respeito por quem era Moisés. Não que houvesse um endeusamento, não é isso. Mas ele reconhecia tanto a sua autoridade espiritual, ele reconhecia tanto que quem abriu todas as oportunidades foi o próprio Moisés para Josué, que durante toda a história da vida de Josué, de mais de 120 anos, ele sempre escrevia assim, como o Senhor falou ao teu servo Moisés. Tem coisas que Deus nunca falou para Moisés. Deus falou diretamente para Josué, mas Josué não ousava, não desrespeitava a marca do Senhor na vida de Moisés e quem era Moisés. Isso é muito sério, né? Durante toda a história de vida de Josué. E Josué agora, eu imagino assim a cena, imagina, todo o povo embaixo, né? Porque lá é uma região de muitos declives e aclives, né? É uma geografia acidentada. Então, com certeza, o povo está mais abaixo. Josué está mais ao alto, né? Naquela cultura, quando a pessoa tem uma coisa importante para falar, ela não fica de pé, ela senta. Então ele deve ter sentado sobre uma pedra, alguma coisa assim. Eu imagino a foto, pensa comigo essa cena, Josué 24, versículo 15. E Josué convoca todo o povo, um homem respeitadíssimo, um homem que havia conquistado de todas as, entre aspas, 33 batalhas que ele comanda, né? Que ele dirige durante mais de 8 anos, guerreando dia e noite. Ele só perdeu uma batalha, que foi a batalha contra o reino de Ai. Mesmo assim foi uma batalha, não foi a guerra, porque depois ele vai lá e vence. Então ele tem uma história de conquista, de realização. E aí ele chama todo o povo, já está próximo da sua morte. Josué era pai, marido, avô, bisavô, tataravô, netos, bisnetos, tataranetos, genros, noras, toda a sua família atrás dele. Eu imagino essa cena. Um dia no céu a gente vai perguntar se era isso mesmo, mas eu acho que era. Então, eu imagino assim uma foto, né? Uma foto panorâmica de toda essa cena. E aí, Josué fala para o povo, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa frase, ela é célebre, né? Uma boa parte das casas, dos homens, das mulheres de Deus, suas famílias, seus lares, por toda a história, né, do povo de Deus, sempre teve um quadrinho, uma plaquinha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu imagino Josué, no seu finalzinho de vida, colocando isso muito bem claro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele mostra, depois de mais de 120 anos, que o seu sentimento pelo Senhor, o seu servir ao Senhor, o propósito do Senhor, e na cabeça dele o propósito do Senhor
passou pela vida de Moisés intensamente. Então ele coloca isso diante do povo, até para que o povo aferisse, para que o povo constatasse, referendasse aquilo que foi a vida de Josué. Então não era uma coisa pequena, mas era a constatação de uma vida inteira consagrada ao Senhor, às 24 horas do dia, todos os anos da sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é o quê? É uma expressão de que o homem, eu e você, podemos escolher. E isso é sério. Porque escolher, saber qual que é o melhor, qual que é o certo, isso é fácil. Quando a gente é criança, eu lembro da minha mãe e do meu pai, meus pais, aliás, meus pais, tios, primos, Deus abençoe a todos vocês, netos, o Senhor abençoe a todos, né? Eu lembro da minha mãe e do meu pai, eu era criança com meu irmão, acho que eu tinha 6, 7 anos, né? Se tinha, acho que era mais ou menos isso. E a minha mãe punha assim, tipo uma Tupperware, né? Ela geralmente fazia a mistura e tal, e colocava na geladeira. E falava, isso aqui é pro almoço de amanhã. E eu e meu irmão, a gente ia na geladeira, na calada da noite, e comia o pedaço do frango. Então a gente comia o pedaço da coxa, não a coxa inteira, para ninguém perceber. Então a gente comia a parte de baixo da coxa e punha a coxa de novo no lugar. Coisa de menino sapeca. Então, mas eu na minha idade, na minha tenra idade, na época, não sabia que era errado? Claro que eu sabia. Porque eu sei que o homem pode escolher. Então, quando nós optamos pela nossa escolha e optamos por andar por sobre a plataforma da nossa escolha, então nós precisamos de perseverança, de paciência, de desgaste, porque na minha mente, na minha limitação, eu não quero. Já diria Marina Silva, né? Que é o homem, não é fácil escolher começar de novo. Por quê? Porque é difícil. Então, exatamente por causa disso, porque eu tenho dificuldade em desprezar o que eu fiz, desprezar quem eu sou, desprezar as minhas fraquezas, as minhas derrotas, as minhas deformações, e me posicionar e saber que o Senhor tem o certo para a minha vida. O Senhor tem o certo para a minha caminhada. O Senhor tem uma direção para eu viver, né? Em Provérbios 23, 7 diz assim, como imagina em sua alma, assim ele o é. Então, como imagina em sua alma, mas que alma? Que imaginação é essa? Sobre qual plataforma de vida está essa minha alma, esse meu sentimento, em outras palavras? Em quem eu me alimento para imaginar, ou aos olhos poéticos, né, sonhar. Então eu preciso trabalhar isso na minha vida, e isso é constante, é um trabalho minucioso, é um trabalho trabalhoso, porque não é fácil. Depois diz assim, aí é Jesus falando em Marcos 9, 23, né? O Senhor respondendo a um homem que estava com seu filho, e ele queria que seu filho fosse liberto e curado. E aí Jesus fala para aquele homem, se podes, tudo é possível ao que crê. Então Jesus, ele indaga e ele exclama diante de todos aqueles lá, se podes, tudo é possível ao que crê. Olha que resposta de Jesus, só poderia estar escrito no livro de Marcos, né? Marcos é a síntese de toda a vida de Jesus, de todo o evangelho, de toda a plataforma da constituição do reino dos céus, né? É o livro de Marcos. Então, de maneira tão consistente, tão profunda e tão simples, Jesus fala para aquele homem, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, quem vai nortear, quem vai dirigir
E quem vai alimentar esses projetos, esses sonhos, é exatamente a minha alma, os meus sentimentos. E nós já vimos, eu sempre falo para você, que o povo morreu no deserto por causa dos seus sentimentos, por causa da sua baixa autoimagem, né? A sua baixa autoestima. Não foi o diabo, não foram os inimigos, não foram aqueles, entre aspas, gigantes que eles falam que tinha na terra prometida. Não, foi o sentimento do povo. O povo não foi curado no sentimento. Melhor dizendo, não se permitiu ser curado. Lógico que Deus tem a cura para o povo. Se a Bíblia fala que de todos que saíram da terra do Egito para a terra prometida, creio eu, mais de 3.500.000 pessoas, a Bíblia fala que não havia um só inválido. Outras traduções falam que não havia um só enfermo. Em 3.500 milhões de pessoas, em 3.500.000 pessoas, não tinha um só que tinha um histórico de escravidão, o histórico de comer ração, como diz lá em Êxodo. Então, claro que Deus poderia ter curado o povo, liberto o povo, mas será que o povo tinha um ambiente para que isso se manifestasse? Então, quando eu me projeto e eu me coloco sobre essa palavra, eu tenho que trabalhar muito. Aí passa aquilo que eu escrevi esses 2 dias aí, né? Falso profeta prega um falso evangelho e gera falsos evangélicos. O Brasil está cheio, né? Porque não é possível que 40 dizem, evangélicos, que já diz alguém que quem chama o povo de Deus de evangélico é a revista Veja. Claro que na Bíblia não está escrito evangelho, está escrito filho de Deus, né? Mas, enfim, como se diz, 40 milhões de evangélicos. E os índices de criminalidade, feminicídio, pandemia e tudo isso que acontece, é corrupção, é suborno, é a própria igreja sendo envolvida em muitas desses escândalos, homens de Deus, mulheres de Deus, enfim, uma série de coisas envolvidos, até o último fio de cabelo em tudo isso. É o verdadeiro evangelho? É a verdadeira palavra de Deus que está sendo pregada? Mesmo que a palavra de Deus seja pregada, claro que existe o erro pessoal de cada um. Mas que nós somos um povo evangélico fraco, isso nós somos. Somos frágeis, fracos, temerosos, ficamos andando por todos os ventos de opiniões e guerras de narrativas, conflitos de narrativas, vira e mexe aí pelas redes sociais. Então, quando eu me proponho a viver um plano que é bom, perfeito e agradável sobre a minha vida, sobre a minha história de vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, eu preciso trabalhar. Não é fácil. Não é da noite para o dia. Não é num passe de mágica ou num 3 pulinhos, uma oração e pronto, e acabou. Não. É um trabalho paulatino, homeopático, todo dia, e assim vai levando, e é aquilo que o Senhor fala para Josué, né? Não te desvies dessa palavra, medita nela de dia e de noite, para que você seja bem sucedido. É o que fala o Salmo capítulo 1 também, que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. E muitas das vezes, as notícias, as opiniões dos comentaristas políticos, econômicos e todos os outros, são, na verdade, um balde de água fria naquilo que é a palavra de Deus. Então eu tenho que ter filtro. Não é que eu não possa ouvir, mas eu tenho que ter filtro, e esse filtro eu trabalho. Como imagina na minha alma, assim eu serei. Eu tenho que trabalhar isso todos os dias,
para criar uma resistência, uma vacina contra tudo isso, né? Depois diz assim, Marcos capítulo 11, versículo 24, tudo em oração. Olha que frase, eu diria que conflitante com o nosso sentimento, com a nossa humanidade, mas é o que Jesus está falando. Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo em oração que pedirdes, crede que recebestes, e será assim. Simples assim. Tudo que em oração eu pedir, se eu crer, pronto, eu vou receber. Tudo dentro, claro, de uma linha, de uma lógica divina, da Trindade sobre a minha vida. Mas o Senhor abre um campo maravilhoso de atuação e que eu e você poderemos, e em nome de Jesus, vamos alcançar nesse ano de 2021 exatamente aquilo que Deus tem sobre mim, sobre você, sobre a nossa história, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar diante do Senhor. Olha aqui os meus papeizinhos, sempre coloco. E teu nome também está aqui. Eu sempre coloco diante do Senhor. Então, vamos orar, clamar e entender que o Senhor tem um ano de 2021, é um ano novo. E que você viva esse ano novo intensamente, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, porque a tua palavra, ela divide a minha alma do meu espírito. Ela divide, Senhor, os meus sentimentos, as minhas agruras, as minhas tristezas, as minhas angústias, as minhas faltas, a minha pequenez, daquilo que o Senhor tem por sobre o meu espírito, sobre o meu chamado, a minha constituição, a minha convocação. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre nós todos, que esse chamado, essa constituição, essa marca que o Senhor fez com que os teus servos chegassem até aqui, até o terceiro dia do ano de 2021, seja para nós a constatação de que o Senhor tem muito por realizar. E nós queremos nos derramar para que essa realização encontre em nós todo um campo, toda uma atmosfera, para que essas sementes, essas palavras, essas promessas do Senhor se concretizem durante todos os dias do ano de 2021. Por isso, ó Deus, que nós possamos ter no nosso coração, no nosso interior, a certeza, a convicção de que o Senhor está conosco. De que quando nós colocamos os nossos sonhos, projetos e planos diante do Senhor, não há desprezo, mas há um ajuste pelo Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor deseja o melhor dessa terra sobre a nossa vida. E em terceiro lugar, nós temos toda a liberdade para andarmos por sobre tudo isso. É o caminho santo que fala Isaías. É o caminho santo que quem anda por ele jamais se perderá. E nós queremos viver esse caminho santo poderosamente, aprofundadamente em tudo que nós fizermos. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre nós. Cada um de nós que está aqui, nossas casas, nossas famílias, nossos queridos, Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, em nome de Jesus, o Bispo Antônio que está aqui também, seus familiares, todos nossos queridos, vem sobre nós, nossas famílias, nossas casas, a Kátia que está aqui, em nome de Jesus, a Sônia, a presença, o poder, o mover, a plenitude do Senhor, se derramando sobre cada um de nós, os nossos idosos, avós, tios, netos, sobrinhos, filhos, pai, mãe, marido, esposa, derrama-te, visita com cura, com saúde, visitando nossos órgãos, artérias, veias, circulação sanguínea, coração, taxas, Senhor, tendões, em nome de Jesus, nervos, juntas,
toda a nossa estrutura física, orgânica, emocional, mental. Vem com a tua saúde, toca, visita, restaura, renova, ressuscita, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Nós te clamamos pelo nosso país. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. A pandemia parece que está vindo numa nova etapa. Ó Deus, até de mudança de configuração de vírus. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Toca na nossa terra, no nosso povo, com a tua compaixão. Cura a nossa terra, cura o nosso povo, liberta, restaura, perdoa a nossa iniquidade, perdoa o nosso pecado como nação, como povo, como brasileiros. Senhor, em nome de Jesus, sara, visita, liberta, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até daqui a pouco, às 4h30 da tarde, com Santa Ceia do Senhor. Um beijo para você. Você tenha um domingo maravilhoso, de almoço, de celebração, de alegria, porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem feito a diferença. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Porque o amor de Deus é tão poderoso que ninguém pode separar você desse amor. É um amor eterno, é o amor da plenitude, da graça do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua história de vida, em nome de Jesus. Amém? Um beijo para você, Deus abençoe. Então, o endemoniado não fica fora de si. Olha, Cida, eu acho que é uma afirmação ou uma pergunta, não sei, mas o endemoniado não. Presta atenção, o endemoniado fica fora de si se ele quiser, se ele se deixar levar. Mas se conscientemente ele falar até aqui vocês vêm, endemoniado não fica fora de si, tá? Por quê? Porque existe uma coisa que é um dom que o Senhor coloca sobre o ser humano que é indiscutível, inviolável, a não ser que o ser humano queira. Mas se ele não quiser, é inviolável. É o livre-arbítrio de escolher. Estou ou não estou? Sou ou não sou? Cabe ao homem escolher, tá? A única coisa que eu tenho certeza que Deus coloca no coração, no interior do homem, é a eternidade. Porque a Bíblia fala em Eclesiastes 3 que o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. Isso aí é com certeza, tá certo? Um beijo para vocês, fiquem na paz. Até a tarde, 4h30 da tarde. Um beijo, tchau, tchau. Fiquem na paz, um beijo para vocês.